Oi gente, meu nome é Aline, eu sou da Confeitaria Fit e nesse vídeo falarei sobre a importância de cuidar do sistema digestivo dos cães. Abordarei 3 importantes tópicos que são: primeiro, funcionamento do sistema digestivo e algumas doenças que afetam. 2. Probióticos e prebióticos, o que são e seus benefícios. E por último, 3. Por que os cães têm hábito de comer grama e folhas e quais devemos ficar atentos para que eles não comam. Se você gostar desse vídeo, peço que dê um like, se inscreva no canal, que isso fortalece muito o nosso trabalho. Bom, primeiramente, vamos entender como funciona o sistema digestivo dos cães. É uma das partes mais importantes do corpo. Sua função é retirar os nutrientes dos alimentos ingeridos durante a refeição para manter a manutenção e o desenvolvimento do organismo. O sistema digestivo é formado pela cavidade oral, palato mole e palato duro, boca, lábios, língua, que tem as papilas gustativas, dentes. E só por curiosidade, a arcada dentária de um cão filhote tem em média 28 dentes e na fase adulta ele tem 42 dentes. Glândulas salivares, esôfago, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado e o reto e o ânus. A boca de um cão é diferente da nossa. Por exemplo, eles têm 42 dentes, 10 a mais do que a nossa arcada, e 2.000 papilas gustativas, 7.000 a menos que a nossa. Apesar de terem mais dentes para mastigar, coisa que não fazem muito, a falta de papilas gustativas o impedem de desfrutar o prazer do sabor da comida. Porém, isso não é muito importante para os cães, já que no mundo animal o primordial é a sobrevivência, e nisso inclui encontrar comida antes de outros animais e comê-los o mais rápido possível, para que nenhum animal lhe retire isso. Por isso, eles possuem mais dentes. Esses lhe permitem destroçar os ossos e as partes pequenas para poder ingeri-los mais facilmente. Mas eles não mastigam como nós, o que dificulta uma mastigação total. Em resumo, seu objetivo não é mastigar a comida, e sim destroçá-la em parte para que eles cheguem o quanto antes no estômago. Outra diferença entre os cães e o nosso estômago é que quando nós comemos, dedicamos muito tempo em mastigar a comida. Isso permite que a saliva se misture com o alimento. Essa saliva contém enzimas que permitem a decomposição do alimento e faz com que elas já cheguem quase decompostas no estômago. A maior parte do trabalho é feita pela saliva. Entretanto, os cães não mastigam, como bem vimos anteriormente. Isso significa que o trabalho mais duro será feito no estômago. O estômago e o pâncreas geram enzimas necessárias para decompor os alimentos. Mas como o cão come de tudo, os ácidos de decomposição são muito mais fortes do que os nossos e assim digerem mais rápido. Por tudo isso, enquanto a nossa digestão demora aproximadamente cerca de 2 horas, a do cão demorará por volta de 8 horas. Por isso é que em algumas vezes você já viu o seu cão vomitar e ele pode inclusive colocar uma parte do alimento para fora. Ele pode pôr praticamente o alimento, todo o alimento que você deu naquele momento para ele. Esses restos decompostos que se alojam no intestino delgado podem permanecer até 2 dias lá, dependendo da dificuldade para decompô-los. Porém, como comentamos anteriormente, os ácidos que o corpo canino fabrica são muito fortes, por isso eles podem comer qualquer coisa. Se nós tentássemos fazer o mesmo, o mais provável é que pegássemos uma infecção bacteriana. Não é assim como os cães, já que o sistema digestivo dele trabalha em tal potência que eles podem comer quase de tudo e não adoecer. Até mesmo comem seus próprios vômitos, vocês já devem ter percebido. O processo final da digestão, quer dizer, quando o animal faz as suas necessidades, poderá demorar de 10 horas a 2 dias. Bom, dito isso, é bom frisar que existem alimentos que não podem ser ofertados para os pets. Então deixarei aqui um card mostrando quais os alimentos são proibidos para eles.
Então, assim como todo o corpo, o sistema digestivo dos cães também sofre quando algo afeta seu organismo. Na verdade, os transtornos digestivos são comuns e a maioria desses transtornos desaparece em poucos dias. A minha cadelinha, por exemplo, já sofreu um desses transtornos digestivos, tanto que fiquei desesperada, levei ela no veterinário porque ela não comeu nada o dia inteiro. E no dia seguinte, ela já estava correndo, fazendo bagunça e comendo de tudo. Como aconteceu isso comigo, acho muito legal nós entendermos alguns problemas que atingem o sistema digestivo dos cães. Bom, é um tanto quanto complicado, porque ao longo do trajeto que o alimento pode percorrer, da boca até o intestino, nem sempre é uma viagem muito tranquila. No meio do caminho, dezenas de doenças podem atrapalhar a digestão, e todas com sintomas parecidos. Ainda assim, o dono pode ajudar no diagnóstico do médico. Basta prestar atenção no comportamento do seu peludo e relatar para o seu veterinário. Pois quanto mais detalhe o dono der para o veterinário, melhor será a ajuda e os exames que e o diagnóstico que ele fará, principalmente nos casos mais graves. Então, vamos ao que interessa. Os problemas mais comuns dos sistemas digestivos caninos são doenças inflamatórias intestinais e gástricas. Esse é um termo aplicado para o distúrbio gastrointestinais. Idiopáticos, ou seja, uma doença que ocorre de modo espontâneo, naturalmente ou sem razão aparente. Sendo assim, ela não se forma a partir de outras doenças crônicas, caracterizado por inflamações das mucosas. Esse tipo de problema pode incluir vários sintomas. Fatores como estresse, até mesmo uma dieta rica em gordura ou nada saudável, pode ocasionar aparecimento dessas doenças crônicas, levando assim o animal a apresentar perda de apetite, vômito e diarreia. Normalmente, quando o veterinário observa esse tipo de quadro clínico no animal, ele imediatamente prescreve um medicamento injetável ou até mesmo antibiótico, ainda mais se o animal apresentar quadros de diarreia. Estresse em cães. Como mencionei para vocês agora há pouco, o estresse pode causar problemas no sistema digestivo dos cães. Mas como? Assim como nas pessoas, alguns cães são mais sensíveis à mudança do que outros. Há muitas coisas que os cães acham estressantes. Estresses crônicos ou surtos frequentes de estresse podem causar muita reação negativa, inclusive a irritação digestiva. Os problemas que podem desencadear o estresse em cães são mudança de rotina diária ou com exposição a pessoas novas ou estranhas, lugares ou coisas e até mesmo a chegada de bebês ou visitas. Mudança da rotina também causa muito estresse. Barulhos altos, como fogos de artifícios e trovões. A audição canina ela é muito sensível, pois os cães conseguem detectar sons 4 vezes mais distantes do que os humanos. Por isso que sons altos incomodam muito eles. Mudança dos arredores, ou seja, mudança de casa ou uma viagem ou férias também pode causar irritação e estresse no cão. Invasão ou perturbação de espaço em que eles encontram, como por exemplo, uma interrupção de sono, um abraço ou beijos exageradamente. Isso também causa estresse. Separação ou falecimento do membro da família, isso pode causar ansiedade nos cães. Outro tipo de problema que pode ocasionar o sistema digestivo são os parasitas intestinais. Mesmo sendo mais comuns a incidência em filhotes, cães de todas as idades também podem sofrer com parasitas intestinais. O modo mais comum de transmissão desses parasitas é comer alimentos que estejam contaminados com ovos de parasitas, beber água suja ou contaminada e até mesmo, em alguns casos, animais que ingerem fezes de outros animais que podem também estar contaminados. Esse ato de ingerir fezes de outros animais é chamado de coprofagia. Outro ponto importante também é que o estresse e a má alimentação animal contribuem para o crescimento exagerado de número de parasitas intestinais no animal.
Caso você perceba que seu peludo esteja desanimado, sem vontade de comer e com diarreia, estes são alguns sintomas mais simples que podem ser apresentados. Leve-o ao veterinário. Lá ele fará os exames necessários, sendo mais comum através de exame de fezes. Através da análise de fezes, na maioria das vezes, é que ele consegue diagnosticar o parasita que se instalou na parede intestinal do animal. E para combatê-los podem ser utilizados remédios naturais como a semente de abóbora. E para controle de tênia, caso seu cão esteja com este parasita, o melhor é o uso do óleo de germe de trigo. Também é recomendado adicionar fibras à dieta do seu cão, seja em forma de farelo de aveia ou de trigo, pois estes alimentos podem ajudar a eliminar os vermes do tubo digestivo. Mesmo assim, é importante que você siga as orientações do veterinário de sua confiança e não esquecer de vermifugá-lo sempre, seja ofertando remédios naturais ou medicamentos farmacêuticos. Indiscrições dietéticas, alergias alimentares e hipersensibilidade. Uma das principais causas de alterações gástricas em pequenos animais é o consumo de alimentos inadequados, como comida de outros animais, suponhamos, comida de gato, alimento muito temperado e com muito corante, e até lixo, e até mesmo elementos que não são digeríveis, que possam encontrar na casa ou até mesmo no quintal de casa. Tendo essa ingestão de alimentos inadequados, a maioria dos animais passam mal, sendo assim, eles apresentam quadro de vômito, diarreia aguda e até perda de apetite. Nesse caso, é de extrema importância que o tutor leve seu animal ao veterinário, pois o diagnóstico a ser realizado pelo profissional geralmente é através do exame físico. Em casos mais complexos, será necessário fazer um estudo mais aprofundado, ou seja, mais específico, como por exemplo a utilização de raio-x para verificar o que o animal de fato ingeriu. Bom, o tratamento veterinário pode variar dependendo da causa e na maioria dos casos, estou falando aqui de casos mais simples, tá? Com a medicação correta, o tratamento é sempre eficaz. Doenças do pâncreas. É uma enfermidade que pode ser considerada crônica e grave. A pancreatite em cães deve ser devidamente diagnosticada e tratada. Isso principalmente porque o órgão inflamado é responsável por importantes funções do corpo. Dentre elas estão a produção de insulina, que controla os níveis glicêmicos no sangue, e também produz a enzima digestiva, que participam no processo da digestão. Essa doença pode ter vários sintomas, como vômitos, diarreias. Esses dois sintomas que eu citei agora são os mais comuns. Mas o abdômen do animal pode ficar inchado e enrijecido. Pode ocorrer também, como na maioria das doenças do sistema digestivo, perda de apetite, desidratação devido à diarreia e fraqueza. Dependendo da gravidade do animal, pode também demonstrar dificuldades respiratórias. O diagnóstico dessa doença é através de exames físicos e coleta de sangue. Bom, como podemos ver, a alimentação tem um impacto significativo na saúde do sistema digestivo dos animais. É muito importante oferecer uma alimentação de qualidade para ele, seja ela ração ou comida natural. Às vezes, uma mudança na dieta pode fazer a diferença na vida do peludo. É preciso prestar bastante atenção aos alimentos que você, tutor, vai oferecer para o seu pet, para que evite comportamentos e desconfortos indesejáveis no animal. Então, caso nossos animais comam coisas escondidas, como alimentos muito gordurosos ou temperados, ele terá um certo desconforto abdominal, podendo causar um desequilíbrio na flora intestinal. Porém, se ele comer algo proibido, como por exemplo um chocolate, aí sim, aí você deve ficar atento e levá-lo imediatamente ao veterinário. No intestino dos animais habita uma série de micro-organismos benéficos e que chamamos de flora intestinal. Esses micro-organismos contribuem para o bom funcionamento do sistema digestivo. Eles estão presentes em quantidades e proporções bem específicas. Se a flora intestinal seja afetada,
como citei anteriormente, sobre os animais comerem comida muito temperadas ou gordurosas, o animal pode apresentar quadros de diarreia, má digestão, vômitos e gases. Vamos entender um pouquinho sobre o intestino e por que devemos cuidar dele. O intestino é um dos órgãos mais importantes que existe no organismo dos animais. Isso porque, como falei acima, ele possui diversas bactérias boas. Bom, esses bichinhos microscópicos produzem vitaminas que os cães precisam. Eles produzem 70% de neurotransmissores do cérebro. Neurotransmissores são substâncias químicas que fazem o cérebro funcionar corretamente. Ou seja, o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro. Não tem como ter saúde mental sem ter saúde intestinal. E isso não serve somente para os doguinhos, também serve para nós. Vocês já devem ter percebido que quando você mesmo, quando estamos com o intestino travado, nosso humor muda totalmente. Então, dos nossos cachorrinhos também não são diferentes. Ele também fica mal-humorado, ele também não quer brincar, também não quer fazer nada. Então, isso influencia bastante. Por isso que o nosso intestino e dos cachorrinhos é como se fosse nosso segundo cérebro. Então, para restaurar o equilíbrio intestinal, devemos voltar a flora bacteriana ao seu estado normal. As bactérias presentes no intestino funcionam como se fosse um órgão extra e influenciam todo o metabolismo do animal. Eles estão envolvidos em funções básicas como a absorção de nutrientes. O conjunto dessas bactérias presentes no organismo é denominada microbioma. O que é isso? É um termo usado para se referir a uma coleção de micro-organismos do ecossistema particular. Ou seja, é um conjunto de micro-organismos que habitam as várias partes do corpo, como pelo, pele, cavidade oral, vias aéreas, trato gastrointestinal e trato urogenital de um animal saudável. Podemos dizer também que é a primeira linha de defesa contra diversos patógenos microbianos e auxilia também na digestão e contribuição para a manutenção do sistema imunológico dos cães. Para restaurar a flora ou a microbioma que habita o intestino animal, podemos oferecer alimentos conhecidos como complementos facultativos, como por exemplo o iogurte integral. Bom, dê preferência aos que não tenham lactose, tá? Porque os cães também podem ser intolerantes à lactose. O levedo de cerveja em pó, o kefir de leite ou de água. Esses são complementos alimentares que ajudam na restauração da flora intestinal. Porém, devemos ter atenção a esses alimentos a serem ofertados para os pets, que não tenham desenvolvido nenhum problema ao ingerirem, como vômito e diarreia. Esse alimento, que são conhecidos como complementos facultativos, são os probióticos e os prebióticos. E eles são fundamentais para a saúde intestinal do animal. A falta deles na dieta dos cães pode prejudicar a saúde física e mental do animal. Muitas pessoas conhecem e utilizam esses complementos, e mais conhecidos são os prebióticos, que é a biomassa de banana verde, e os probióticos, que conhecemos como o kefir. Tanto pode ser de água quanto pode ser de leite. Mas afinal, o que é prebióticos e probióticos? O que são e qual o papel de cada um no organismo do animal? Bom, vou começar pelos probióticos. Os probióticos são bactérias benéficas que vivem no intestino e melhoram a saúde geral do organismo do animal, trazendo benefícios como facilitar a digestão e absorção de nutrientes, e fortalecer o sistema imunológico. Um exemplo de probiótico é o kefir. O kefir nada mais é do que colônia de bactérias e leveduras benéficas para o organismo do animal, tanto dos pets quanto os nossos. Essas colônias são grãos que, quando ficam aglomerados, parecem uma couve-flor. Isso no caso de kefir de leite. No kefir de água, os grãos são mais amarronzados. Cada colher de sopa de kefir possui cerca de 5 bilhões de micro-organismos e de 37 bactérias diferentes. Esse alimento tem vários benefícios.
ajuda a resolver problemas intestinais e é um excelente repositor de bactérias boas. Depois de um animal ter diarreia, isso é excelente. É excelente para animais que tenham alergia e ajuda a melhorar problemas de pele, deixando ele mais saudável. O kefir é uma excelente opção para o animal, que ainda não pode aderir completamente à alimentação natural, ou seja, as rações elas podem chegar a 70% de carboidratos e isso favorece o crescimento de leveduras ruins no intestino dos cães. Sendo assim, o uso do kefir para animais que consomem rações ajuda muitas bactérias boas a crescerem e as bactérias ruins a morrerem, porque ele é rico em aminoácidos de alta qualidade, vitaminas do complexo B, vitaminas A, D, K e biotina. E ele também é rico em minerais como cálcio, fósforo e magnésio. Ele também tem propriedade antibacteriana e antifúngica. Ele ajuda os animais a recuperarem as bactérias boas depois de tratamento com antibióticos industrializados. É útil no tratamento de animais com problemas cardíacos, mas isso deve ter um acompanhamento do veterinário, não pode esquecer disso não. É bom também para casos de animais que tenham gastrite, pancreatite, anemia, doenças respiratórias, diabetes, pressão alta e até mesmo câncer. Uma coisa importante, não podemos esquecer e friso novamente, animais doentes devem ser acompanhados por um veterinário. A dose que devemos oferecer para os animais saudáveis são, primeiro, cães de até 4,9 kg. Nós devemos dar 1 colher de sopa de kefir diariamente. Já cães que pesam cerca de 5 a 19,9 kg, de 1 a 2 colheres de sopa diariamente. E por fim, cães acima de 20 kg, podemos oferecer para eles de 2 a 3 colheres de sopa de kefir diariamente. A título só de curiosidade, a palavra kefir é derivada do turco keyfi, que significa bem-estar ou bem-viver. Existe toda uma cultura acerca dele. Ele não é vendido e sim doado. Caso você queira começar a cultivar o kefir, procure um doador em sua cidade. Há também alguns sites que enviam grãos de kefir pelos correios. Só que os grãos enviados eles vêm desidratados, então você só vai pagar pelo envio e no caso você vai fazer o tratamento na sua casa. Agora vamos falar um pouco sobre os pré-bióticos. Os pré-bióticos são ingredientes nutricionais não digeríveis que afetam beneficamente o animal, estimulando seletivamente o crescimento e atividade de outras bactérias benéficas para o cólon, melhorando a saúde intestinal do cão. A principal ação dos pré-bióticos é estimular o crescimento e ativar o metabolismo de alguns grupos de bactérias benéficas do trato intestinal. Dessa maneira, os pré-bióticos agem intimamente relacionados aos probióticos, constituem o alimento das bactérias probióticas, ou seja, o uso dos pré-bióticos em associação com os probióticos apresenta ações benéficas superiores aos antibióticos promotores de crescimento. Sendo assim, eles são alimentos que as bactérias boas adoram e as ruins detestam. Um exemplo de um pré-biótico é a biomassa de banana verde, pois ela é excelente para o bom funcionamento do intestino e para que as bactérias boas cresçam. Esse alimento é pouco conhecido, mas faz um bem enorme, tanto para nós, tutores, quanto para os nossos pets. Quando oferecemos esse tipo de alimento para os cães, nós estamos fazendo com que as bactérias do intestino do cão se multipliquem e as bactérias ruins diminuam ou morram. Além de conter vitaminas do complexo B, como a B1, B2, B3, eles também agem no metabolismo da glicose, dos ácidos graxos e dos aminoácidos, ajudando o organismo a utilizar essas substâncias com eficiência. A quantidade a ser ofertada para o pet desse alimento cães de pequeno porte, até 1 colher de sobremesa por dia pode ser ofertada.
Já cães de grande porte, até 1 colher de sopa por dia. E por fim, cães gigantes, até 3 colheres por dia de sopa. Mas atenção, antes de ofertar essa biomassa ou qualquer outro tipo de alimento novo para o seu cão, você deve adaptá-lo a receber um novo alimento, como por exemplo, colocando aos poucos em sua comida para ver se ele aceita. Caso contrário, ele poderá passar mal, tendo diarreia, vômito ou pode até mesmo ter uma alergia à biomassa ou outro tipo de alimento. Caso o animal tenha algum tipo de reação, você deve suspender a oferta desse alimento. Agora, para o nosso terceiro tópico, vou falar sobre as gramas. Você já deve ter observado que em algum momento seu cãozinho foi lá no jardim da sua casa e comeu grama, certo? Muitos tutores devem ter se perguntado: por que meu cachorro está comendo grama? Será que ele está com fome? Será que ele está doente? Será que é sinal de que ele está com verme? Ou será que ele está simplesmente entediado? Pois bem, não é motivo para se ter uma grande preocupação ou desespero. Sem dúvida nenhuma, o comportamento animal é um dos assuntos mais estudados e abordados tanto pelos profissionais quanto por nós tutores. E o fato de ver um animal comendo grama é um dos comportamentos mais intrigantes, pois, mais uma vez, surgem várias teorias, mas na verdade ainda não há uma resposta única e concreta sobre esse comportamento. Alguns estudos demonstram que o hábito de comer grama é muito comum nos cachorros. Vários profissionais veterinários afirmam que o mato na dieta do animal funciona como uma erva medicinal. Eles comem gramas e matinhos quando se sentem com estômagos enjoados. A grama age como um irritante no estômago, fazendo o animal vomitar a comida indesejada que não caiu bem, ou se não até mesmo veneno que foi ingerido. A ingestão de grama também adiciona fibras na dieta do animal, melhorando o trânsito intestinal e reduzindo o risco de desenvolver alguns tipos de doenças, como por exemplo o câncer do intestino. Estudos realizados por cientistas mostram que 80% dos cães domésticos comem grama ou outro tipo de mato, mas que não fazem isso necessariamente por um problema estomacal. Eles comem pelo simples fato da cor, do sabor e do formato da grama serem particularmente atraentes para eles, que coloca a grama na boca e como simples fato de matar a curiosidade ou até mesmo se estão entediados. É normal o cão comer grama de vez em quando, mas fique de olho caso você perceba que o seu cão ingere grama em quantidades exageradas, como por exemplo, se cada vez que você levar seu pet para passear no parque, ele passar a maior parte do tempo, ao invés de brincar, correr e pular com os outros animais, ele fica o tempo todo comendo grama. Você deve prestar atenção a isso e levá-lo ao veterinário, fazer uma visita ao veterinário, pois ele é que fará os exames necessários e ele descarte alguns problemas como doenças estomacais e gastrointestinais. Também é importante que o médico revise a dieta do seu animal e ver a quantidade necessária de nutrientes que ele deverá consumir. Fique atento sempre no comportamento do seu cãozinho e mantenha a sua vacinação sempre em dia. A grama ingerida em parques e locais públicos podem estar contaminadas com pesticidas, químicos e até mesmo urina ou fezes de outros animais que estejam contaminados com parasitas. Por isso é importante dar todas as vacinas para o seu cão. Há uma outra coisa que nós tutores devemos ficar muito atentos, é com as plantas tóxicas. Nunca deixe o seu amiguinho de 4 patas consumir esses tipos de plantas para cães que são tóxicas, como folha de tomate, comigo ninguém pode, azaleia, hibisco, entre muitas outras plantas também são tóxicas para ele. Se ele o ingerir, deve ser imediatamente levado ao veterinário. Lembre-se que alguns sintomas de intoxicação podem ser causados pela ingestão da folha de tomate, no caso. Esse é um dos exemplos. Então pode ocorrer
vômito, diarreia, tremores, convulsões, dores estomacais, problemas respiratórios. E também tem dilatação das pupilas, que eu esqueci de falar para vocês, e arritmia cardíaca. Bom, gente, isso eu digo, essa folha de tomate eu digo porque a minha cadela, ela comeu quando ela passou uma temporada na casa do meu noivo. E ele não sabia disso, e como antigamente eu também não sabia disso. Ela comeu essa folha e logo ela teve dores estomacais, ela ficou muito prostrada, então ela não fazia nada. Tanto é que ele teve que pegar ela no colo e levar ela para a caminha dela, porque ela não conseguia se locomover direito, ela não tinha reação. Então eu falo isso porque você deve ficar então muito atento às plantas que estejam na sua casa e, claro, você deve estudar também sobre esses tipos de plantas. Cuidar do sistema digestivo dos nossos animais é de extrema importância. Como falei para vocês, o intestino é o segundo cérebro dos animais. Daí, não tem como ter saúde mental sem ter saúde intestinal, certo? Também não podemos esquecer que é de extrema importância que você observe com atenção o que você oferta para os seus pets. E observar também o seu comportamento. Caso você perceba que ele anda diferente, cabisbaixo ou algo assim, leve ele ao veterinário e de sua confiança, claro, para que ele diagnostique o que ele tem. E não se preocupe se seu cachorro comer grama. Agora, caso ele coma muita grama, faça uma visita ao veterinário e tome muito cuidado com as plantas venenosas, como a Fê ia falado para vocês. Bom, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestões, deixe seus comentários que ficarei muito feliz em respondê-los. Muito obrigada, um forte abraço e até a próxima!